Olá, bom dia. Meu nome é Karen e eu estou representando o grupo número 4. Nosso trabalho foi dividido em 3 partes, uma que será apresentada por mim, outra pela Joyce e outra pelo André. Nosso trabalho foi dividido por 3 pessoas apresentando, algumas editando e o restante do grupo e nós estudando sobre um pouco mais sobre Darcy Ribeiro, e eu vou dar início ao trabalho falando sobre a biografia dele. Então, eu vou iniciar o trabalho agora. Bom, o ano de 1922 foi um ano muito importante para o Brasil, porque ocorreu diversos eventos marcantes, como, por exemplo, o fim da Semana da Arte Moderna, a criação do Partido Comunista no Brasil e a mobilização pela educação, que coincidentemente foi o ano de nascimento de Darcy Ribeiro. No dia 26 de outubro de 1922, nasce Darcy Ribeiro em Montes Claros. Em 1946, ele obteve o seu diploma de Ciências Sociais habilitado em Antropologia pela Escola Sociologia e Política de São Paulo. Ele foi um antropólogo, um escritor, um político brasileiro que teve como objetivo durante sua carreira estudar sobre a cultura indígena, além de participar também do Serviço de Proteção ao Índio. Em 1948, ele se casou com Berta Gleiser Ribeiro, que era uma etnóloga e também antropóloga brasileira. Durante o tempo em que ficaram juntos, eles fizeram diversas pesquisas de campo, como, por exemplo, no estado do Mato Grosso. No entanto, no ano de 1974, os dois acabaram se separando quando eles foram fazer o seu exílio no Chile. Entre 1957 a 1961, ele foi diretor de estudos sociais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação, MEC, no qual Darcy Ribeiro participou na criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases e, além disso, ele foi o primeiro reitor da instituição educacional que hoje é referência em pesquisas acadêmicas no Brasil. Em 1960, ele participou do governo de João Goulart em 2 ministérios, o da Casa Civil e o da Educação. Como ministro da Educação, ele participou da fundação da primeira Universidade de Brasília, que é a UNB. Só que aí, em 1964, houve o golpe militar e, posteriormente, houve a ditadura militar, onde diversos músicos, políticos, escritores, artistas, jornalistas, entre outros, que foram exilados. E um dos exemplos que nós temos é Darcy Ribeiro e sua esposa Berta Gleiser, que tiveram que se exilar no Uruguai. Entre 1964 e 1968, Darcy escreveu e Berta redigiu seu livro Antropologia da Civilização, onde era dividido em 5 volumes. A obra era uma obra antropológica e crítica sobre o nascimento de uma nova civilização no Brasil e na América após a chegada dos colonizadores. Durante a época da ditadura militar, e também que foi a época em que Darcy Ribeiro mais vivenciou durante a sua biografia, foi a época em que houve o milagre econômico que a gente encontra em alguns livros. No entanto, quando você vai estudar mais a fundo sobre a ditadura militar, é possível perceber que esse milagre econômico só houve nos 10 primeiros anos do regime, onde a taxa de crescimento ela tinha sido de 10%. No entanto, em alguns livros e algumas pesquisas que a gente pode fazer, a gente percebe que o PIB brasileiro cresceu, no entanto, não como era dito de fato. Como, por exemplo, uma frase muito conhecida que tem de Delfim Neto é que
É preciso crescer o bolo para depois ele ser distribuído. No entanto, isso não aconteceu, foi só mais no dizer, no papel, vamos dizer assim, que o bolo cresceu, mas ele não foi distribuído, ele ficou com os mais ricos, enquanto os pobres tenderam a ficar cada vez mais pobres. Não houve exatamente esse milagre econômico. Realmente a economia cresceu, mas os pobres não tiveram nenhuma melhora social e nem econômica em suas vidas, pois houve a questão do poder de compra e salário mínimo, que era, enquanto o salário mínimo era muito baixo, a população não tinha o poder de compra, porque os produtos eles estavam nas alturas. Assim, a população geral não podia comprar muito. Além de que foi conhecido como o arroxo salarial, entre aspas, que significava que uma parcela menor da renda nacional ficava com os trabalhadores, enquanto a parcela maior ficava com o governo, na onde eram cobradas altas taxas de impostos, principalmente de inflação, na onde funcionava como um imposto camuflado, na onde os pobres muitas vezes não percebiam e era só cobrados deles, enquanto os ricos não tinham que pagar nada. E foi perceptível também nessa época, se a gente puder pesquisar, que 70% dos trabalhadores da época, entre 1960 e 1970, não tiveram nenhum ganho relevante. Além de que as taxas de juros dos bancos foram cortadas e os bancos tiveram que oferecer empréstimos bancários com crédito muito barato para poder financiar questões e investimentos do setor privado. Então a gente percebe que durante essa época quem era pobre não teve nenhuma melhora econômica nem social, muito pelo contrário, o que ocorreu foi uma grande desigualdade social. Bom, como em 1968 começou realmente essa crise econômica, social e política no Brasil, Darcy Ribeiro acaba voltando para o Brasil meses depois, onde é promulgado o Ato Institucional de número 5, o AI-5, como é conhecido, né? E aí Darcy Ribeiro, como era contra, ele participou de alguns movimentos contra a ditadura e contra o Ato Institucional número 5, além de ter participado da passeata dos 100 mil. No entanto, ele acabou sendo preso e por 9 meses em cárcere. No entanto, a sua esposa, Berta Gleise, acabou criando alguns movimentos para soltar seu esposo, que alguns meses após acabou sendo solto. Assim, Darcy Ribeiro com sua esposa acabou indo se exilar novamente em 3 outros países, que foi a Venezuela, o Peru e o Chile, onde nesses 3 países ele trabalhou como consultor de reformas e implantações de universidades e participou também como consultor educacional do presidente do Chile, que na época era Salvador Allende. O retorno de Darcy Ribeiro só ocorreu com a anistia dos presos políticos em 1976, onde ele retornou para o Brasil e se filiou ao Partido dos Democratas, onde onde o Partido dos Democratas naquela época era o lado da oposição do governo, ou seja, atualmente é o lado da esquerda do Brasil. Darcy ele se julgava muito ser um comunista, tanto que é bem perceptível em algumas de suas obras, onde ele focava e se recorria às obras principalmente do materialismo histórico dialético de Max Weber. Em 1982, iniciou-se o seu primeiro mandato, que foi como vice-governador do estado do Rio de Janeiro, junto ao governador Leonel Brizola, onde ele foi secretário de Educação e Cultura e também participou do Programa Especial de Educação,
onde tinha como objetivo implantar 500 unidades escolares, e era conhecido como CIEBs, que eram Centros Integrados de Educação Pública, onde nesses centros eram ofertadas aulas de reforços, atividades escolares regulares, educação física, iniciação esportiva, projetos culturais, onde os projetos culturais eles focavam em pintura, teatro e música. Os CIEPs eles funcionavam como uma forma de abrigo e lá principalmente para as crianças que moravam nas ruas. Darcy Ribeiro, como secretário de Cultura, ele criou o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde era nomeado, na verdade, como a passarela professor Darcy Ribeiro, onde por muito tempo os CIEPs funcionavam abaixo das arquibancadas do Sambódromo. Após Leonel Brizola se reeleger, os CIEPs continuam a funcionar. No entanto, nos próximos governos que houve no estado do Rio de Janeiro, acabou optando e abandonando o programa. Como o Darcy Ribeiro ele acreditava muito que a educação pudesse mudar o futuro do Brasil, durante o seu projeto de campanha em 1982, ele proferiu a seguinte frase: se os governantes não construírem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construir presídios. Ou seja, se a gente não focar na educação e não dar uma educação de qualidade para formar profissionais para o trabalho e para a vida, a gente futuramente vai ter muitas pessoas, muitos alunos, muitas crianças no meio da criminalidade. Assim, não vai ter escola suficiente ao número de presos. Então, a gente percebe que a educação realmente ela muda o futuro do Brasil e a vida das pessoas, porque a criança perde a oportunidade de ser um médico, um advogado, um professor e passa a ter o objetivo de ficar no mundo do crime. Darcy Ribeiro ela acabou se elegendo como senador, e aonde ele continuou defendendo a questão da educação e da cultura. Darcy Ribeiro, com Marcos Maciel, criou o projeto de lei 9.394 de 1996, que foi a Lei de Diretrizes e Bases, que foi sanificada pelo presidente do Brasil, que foi Fernando Henrique Cardoso. Em 1995, ele escreve seu último livro, que foi O Povo Brasileiro, que, de certa forma, foi sua obra mais ampla e mais completa sobre a antropologia do Brasil. Em 1997, no dia 17 de fevereiro, o antropólogo Darcy Ribeiro faleceu de um câncer que ele tinha descoberto em 1995. No entanto, ele foi agraciado com doutorado honoris, emitidos pelas universidades do Uruguai, a Universidade de Sorbonne, a Universidade de Copenhague, a Universidade de Venezuela e a Universidade de Brasília. Em 1992, ele também foi eleito como membro da Academia de Letras, ocupando a cadeira de número 11. E agora, em 2022, completou 100 anos de Darcy Ribeiro, onde foi feito o evento, o centenário de Darcy Ribeiro, que estava completando 100 anos. Nesse trabalho, a gente teve como objetivo falar sobre o autor e entender um pouco sobre sua biografia e sua história. Entender tudo que Darcy Ribeiro fez e tudo que representa na educação até hoje e representou também na política. Eu espero que vocês tenham entendido e agora André e Joyce vai dar continuidade ao trabalho. Olá, meu nome é Joyce Freitas e eu vou falar um pouco sobre a bandeira de luta de Darcy Ribeiro.
que é basicamente suas ideias e suas convicções sobre o que ele lutava, sobre o que ele acreditava. Ao nos aprofundarmos na internet e pesquisarmos quais as principais bandeiras de Darcy Ribeiro, encontraremos que é a educação, a luta pela educação, no caso, e as causas indígenas. Os dois tiveram muito impacto na vida de Darcy Ribeiro. Ao contrário do modelo, constituído pelos indígenas no território brasileiro, os portugueses chegaram aqui com uma vasta experiência de civilização europeia, e quiseram mudar totalmente a cabeça dos indígenas, mudando tudo, a forma de pensar, a forma de agir, de vestir e sua religião, principalmente, O cristianismo foi como uma caixinha onde eles colocaram os indígenas dentro e mudaram totalmente a cabeça deles, Darcy não concordava com isso, tanto que ele diz, para Darcy, os europeus protagonizaram o inferno na expansão territorial, político-econômica. Ele diz com suas palavras assim: eles se davam ao luxo de propor-se motivações mais nobres que as mercantis, definindo-se como os expansores da cristandade católica sobre os povos exigentes e por existir no além-mar. Pretendiam refazer o orbe em missão salvadora, cumprindo a tarefa suprema do homem branco. Para isso, destinado por Deus, juntar todos os homens numa só cristandade, lamentavelmente dividida em duas caras, a católica e a protestante. Ele falou isso em 1996. Darcy aponta para duas perspectivas de mundo que se chocavam. Para os conquistadores, essa nova terra era um espaço de exploração em ouro e glórias, Na visão dos índios, isto. O mundo era um luxo de se viver, tão rico de aves, de peixes, de raízes, de frutas, de flores, de sementes, que podiam dar as alegrias de caçar, de pescar, de plantar e colher a quanta gente aqui viesse ter. No caso, tinha muita coisa para todo mundo que quisesse, Enquanto os brancos não mediam esforços para alcançar as riquezas que lhes interessavam. Os índios acreditavam que a vida era dádiva de deuses bons. Na perspectiva de Darcy, os brancos para os índios eram aflitos demais. Para os brancos, a vida era uma sofrida obrigação, em todos estavam condenados ao trabalho e subordinados ao lucro, enquanto que para os índios a vida era uma tranquila função de existência num mundo dadivoso e numa sociedade solidária. Em sua última obra, Darcy se aprofundou nas culturas brasileiras, principalmente na cultura indígena, Nessa obra, ele se dedica às diferentes culturas. Ele entende que, apesar da gente ter uma grande diversidade cultural, temos uma unidade nacional cultural, a qual se baseia justamente na diversidade. Nessa obra, é como se a cultura tivesse descendência africana, indígena e europeia, mas que, ao mesmo tempo, a presença simultânea dessas três matrizes formasse a cultura brasileira. Darcy conta que nem a colonização, nem a industrialização, nem as cidades, nem a globalização foram capazes de anular a cultura brasileira única, resultante de vários processos de miscigenação e de progressos civilizatórios, que começaram há mais de 10 mil anos, com os povos que habitavam o nosso território, os indígenas, que, como eu já disse, Darcy era completamente apaixonado pela sua cultura e pela sua vivência aqui no território brasileiro. Nasceu no Brasil, segundo Darcy Ribeiro, um novo povo, fruto da miscigenação, o qual se fez enquanto ser humano por meio da interação de diferentes culturas. Nas palavras de Darcy, é um povo novo, porque surge como uma etnia nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiça, dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundos.
Também novo porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente nova, um novo gênero humano, diferente de quantos existiam. Povo novo ainda porque é um novo modelo de estruturação societária, que inaugura uma forma singular de organização socioeconômica, fundada num tipo renovado de escravismo e numa servidão continuada a mercado mundial. Novo, inclusive, pela inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade, num povo tão sacrificado que alenta e comove a todos os brasileiros. Darcy diz sobre a educação que é uma coisa que sempre cogito, que sempre estou me perguntando, como é que o Brasil conseguiu ser tão ruim em educação e continua sendo tão ruim em educação. A única explicação que tenho é que é um defeito da nossa classe dominante. A nossa sociedade é uma sociedade enferma de desigualdades. Suponho que a causa básica está em quem somos descendentes dos senhores de escravos. Somos o último país do mundo, nós e Cuba, a acabar com a escravidão, e a escravidão cria um tipo de senhorialidade que se autodignifica, que se acha branca, bonita, civilizada, come bem, é requintada, mas que tem ódio do povo, trata o povo como carvão para queimar. Então, na realidade, é uma classe dominante de filhos de senhores de escravos que vê o povo como as coisas mais reles. Não tem interesse em educar o povo e também não tem interesse em quem o povo coma. Ele disse isso em 2002. Sua visão de educação foi totalmente influenciada pelo movimento de escola nova, que procurava renovar a educação, opondo-se aos métodos tradicionais de ensino e tornando a escola instrumento de combate às desigualdades sociais, que era o que Darcy buscava, né? Dentro da educação, ele buscava realmente isso. Tirar a desigualdade, dar uma educação boa para todos em comum. Enfim, os estudos de Darcy foram essenciais para alavancar uma nova forma educacional no Brasil, né? Deixando um legado muito importante na educação. E isso, André vai falar um pouco agora, né? Sobre o legado de Darcy. Meu nome é André e estarei falando um pouco hoje sobre as contribuições de Darcy Ribeiro. Bom, Darcy Ribeiro foi escritor, antropólogo, pedagogo, político e um grande intelectual. Darcy também era considerado uma imagem inovadora. Ele pensava muito além do seu tempo. As ideias de antropólogo foram bastante importantes, porque ele queria construir uma sociedade baseada em liberdade, dignidade, justiça, compaixão, mas ele também sabia que não era uma tarefa individual e também que seria de sucessivas gerações. Quão grande e importante, né, feito de Darcy, uma das que ele mais gostava, está a criação do Museu do Índio, onde Darcy foi contratado por Marechal Rondon e através disso ele produziu conteúdos, imagens, até um documentário da vida do índio, onde que o índio, naquela época, era visto como uma pessoa ruim, preguiçosa, violenta e uma pessoa arcaica. Mas, através disso, e através do museu, e que ele foi provar que o índio era um ser inteligente, que tinha sua própria cultura, tradição, que ele levava muito a sério. E Marechal Rondon foi visitar o Museu do Índio, que ficou também muito alegre. E através disso, ele também, que tinha tanta confiança no trabalho de Darcy, ele tornou internacionalmente conhecido o museu, que ficou um museu conhecido contra o preconceito. Bom, ele também teve grande influência, né, no Parque do Xingu, que era na época onde o governo de Getúlio estava rumo ao oeste, né, que era para pegar a matéria-prima do centro-oeste, né, do Brasil, mas ele conseguiu
após logo a campanha com o irmão Orlando e Leonardo Vilas Boas, é, que também trabalhava no SPI, que é o SPI, o Sistema de Serviço de Proteção ao Índio. Através disso, ele conseguiu uma parque, uma reserva, né, para que os índios ficassem protegidos, que atualmente, hoje, tem em torno de 14 tribos indígenas ainda. Bom, na educação, Darcy Ribeiro também teve muita influência. Por quê? Ele era considerado também do pai da Universidade de Brasília, porque ele idealizou e concretizou com o jurista, né, e escritor brasileiro Anísio Teixeira a Universidade de Brasília, a UNB. Darcy também foi o primeiro reitor dessa instituição. E é referência, que hoje não, antigamente ainda é referência em pesquisa acadêmica no Brasil. Bom, dentre isso, também teve outras contribuições, que era o CIEP. O CIEP, que era o Centro de Integração de Educação Pública, que era uma escola de tempo integral, basicamente. O CIEP também procurava caracterizar por meio de pré-diagnóstico, né, das crianças em si, dos dados socioeconômicos, das próprias famílias, e trazer as crianças, né, que tinham urgência na rua. Também servia, né, que era uma forma de pegar as crianças que ficavam em rua e trazer para a escola, para tirar onde que aquele ambiente familiar não tinha uma condição de dar um estudo para a criança, mas sim, dentro do CIEPS, conseguir mais próximo para ela se tornar um cidadão de bem, né? Bom, tendo também isso, Darcy visava implementar mais ou menos 500 unidades de CIEPS, mas que era uma escola, né, de tempo integral, mas que tinha também as partes regulares durante a manhã e as partes recreativas durante a tarde. Tinha até 3 lanches, 3 tipos de refeições, que era início com café, almoço e lanche. E o CIEP também, as crianças ficavam em torno de 8 horas, né? 4 horas de manhã, mais 4 da tarde. Fazer a alimentação. E sendo assim, o primeiro CIEP foi criado em 1985. Ficou no bairro da Glória, na cidade de Rio de Janeiro. Foi um projeto também de Oscar Niemeyer. Bom, sendo assim, ele queria criar 500, conseguiu em torno de 514, que ele também falava que a escola pública, ele queria, né, que educasse, que formasse hábitos, formasse atitudes, que as crianças também cultivassem as aspirações e preparassem também realmente a criança para a sua civilização. Mas também por várias crises, né, que aconteceu economicamente, dos anos 80 até 90, em 1994, Marcelo Alencar acabou sendo governador do estado e muitos dos CIEPs foram totalmente cancelados. Mas esse modelo foi ainda substituído, né, por 3 turnos, né, que tinha até hoje inclusive aceito, e muitas escolas aderiram, né, esse conceito de escola integral. Muitos municípios em si aderiram a isso. Ele também teve influência no Sandrógano. O Sandrógano era quando ele era secretário, né, secretário da Cultura, ele teve muita influência no Sandrógano. Mas ele queria que esse Sandrógano não funcionasse apenas uma vez ao ano, como só no carnaval, mas sim durante o ano todo. E ele era apenas emprestado para o tempo de carnaval. Durante o restante dos anos, seria servido como se fosse uma sala de aula mesmo, um CIEPS, que as crianças ficassem e tinham um ensino lá dentro mesmo. E, inclusive, ele conseguiu, durante muitos anos, debaixo da arquibancada, que também foi um projeto de Oscar Niemeyer, que, através disso, ele conseguiu formar ainda uma escola lá. Lá tinha em torno de 200 a 150 salas, por aí. Foi um projeto dele com o Brizola, né? Então, quando ele era vice-governador. E também Darcy. Ele queria otimizar também o espaço do Sandrógano e misturar como se fosse uma sala de aula. Bom, sendo assim, ele
citando outro, ele, como na parte da política, ele conseguiu também sancionar, podem ser com diversas debates, né, a LDB, que enquanto ele era senador, ele participou da elaboração dessa lei, da Diretrizes e Bases da Educação, né, Nacional, que é a LDB. Tendo importante também alguns livros dele, que hoje, até hoje, são muito vistos, como O Povo Brasileiro, O Processo Civilizatório, Maíra, As Américas e a Civilização. Aí, dentre todos os livros, eu também posso citar um aqui que é O Povo Brasileiro, foi o que ele mais gostou, que ele traz uma ideia de fundamentar e criar uma teoria geral sobre o Brasil. No livro, ele retrata o surgimento, ou seja, das vertentes éticas da população que eram implicadas aos povos, né? Na época, ele tinha até uma crítica muito grande de Gilberto Freire, que ele traz uma sociedade mais harmoniosa, mais Darcy Ribeiro, ele traz uma sociedade que foi construída por conflitos, uma sociedade no qual muitas foi conflituosa, foi por brigas, foi uma grande guerra, foi de uma luta, e uma luta desproporcional. Primeiro foi entre os portugueses e os indígenas, e depois também foi entre os portugueses e os escravos que foram trazidos para o Brasil. Bom, e com isso ocorreu a miscigenação dos povos. Então, esse livro, né, O Povo Brasileiro, foi um livro no qual ele ficou 30 anos e 40 dias estudando, tomando nota, para poder aplicar em si, para poder lançar esse livro. Esse é o último volume do processo civilizatório mesmo, que é como teoria para Darcy. Eu também termino esse relato e com uma frase muito importante de Darcy Ribeiro, que ele fala que ele fracassou em tudo que ele tentou na vida. Ele fracassou também nas crianças brasileiras, que ele fracassou também nos índios, que ele tenta salvar os índios, tenta salvar as crianças brasileiras, tenta salvar também as universidades. Ele tenta salvar o Brasil em si, mas autonomamente ele acaba fracassando. Mas ele diz que o fracasso dele são as vitórias dele. E ele detestaria estar no lugar de quem venceu ele. Assim, ele tenta trazer o amor que ele tem na pátria mesmo, que é o Brasil. Ele queria melhorar o Brasil pela educação, que é um sinal muito bom, do qual todos nós temos que buscar e temos que aderir. Darcy Ribeiro foi uma grande influência para que podemos sempre ficar buscando a educação como forma de melhorar a nossa sociedade.